Está chegando ao fim mais uma temporada do Big Brother Brasil e como não falar dessa edição que foi sem dúvida uma das mais caóticas de todos os tempos do programa. Oi pessoal, eu sou a Vitória, esse é o Tubo de Ensaio e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como o gênero dos participantes do reality afeta diretamente a forma com que eles são julgados pelo público e determina o nível de hate que é propagado sobre eles dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. O ano era 2002, quando a Rede Globo decidiu importar um novo formato televisivo para sua grade de programação. Após o sucesso das 3 temporadas do reality No Limite, que inclusive rendeu uma briga judicial com o produtor Mark Burnett de Survivor devido a acusações de plágio, a emissora adquiriu os direitos da empresa holandesa Endemol para realizar uma versão brasileira da atração Big Brother, lançada em seu país de origem em 1999. A ideia da nova atração era bem simples: 20 pessoas confinadas em uma casa por aproximadamente 3 meses, sem contato com o mundo exterior e enfrentando eliminações semanais do público. O prêmio para o último confinado? R$500 mil. A simplicidade da proposta e o formato promissor comprado pela Rede Globo chamaram a atenção de outras emissoras antes mesmo do programa ir ao ar. 3 meses antes da estreia do BBB no canal, Silvio Santos gastou 5 milhões adaptando uma mansão alugada no Morumbi, colocando 33 câmeras, 35 microfones e montando toda a estrutura para receber os participantes famosos que foram contratados apenas uma semana antes do programa entrar ao ar, com cachês de até R$80 mil. Assim nascia a Casa dos Artistas. O elenco contava com personalidades como Supla, Alexandre Frota, Nana Gouveia, Matheus Carriere, que por acaso estava na última edição de A Fazenda, e Bárbara Paz, que acabou vencendo o programa. Tudo foi produzido no sigilo, de última hora, e os participantes foram informados das regras do jogo ao vivo e junto do público, no dia da estreia do programa. Era tudo tão improvisado que até a eliminação acontecia de uma forma bem bizarra. O público ligava para o número de telefone e, caso conseguisse ser atendido por Silvio Santos, escolhia um dos 2 participantes que estavam na berlinda para sair da casa. Simples assim. O lançamento pegou de surpresa não só o público, como também a Rede Globo, que, é claro, não gostou nada disso e entrou com uma liminar na justiça que impediu o SBT de exibir o reality por 2 dias. O SBT ganhou a causa até que em 2015 o Superior Tribunal de Justiça considerou o programa um plágio do BBB e condenou o SBT a pagar uma multa de aproximadamente R$18 milhões. Apesar de toda essa polêmica antes mesmo de sua estreia, a primeira temporada do Big Brother Brasil foi um sucesso de público, alcançando a marca histórica de 59 pontos de audiência na final do programa. Traduzindo esse número, algo entre 64% e 76% dos televisores ligados no Brasil naquele momento estavam sintonizados no BBB. É claro que ao longo desses quase 20 anos, o programa foi palco de muitas polêmicas. Por isso, a minha ideia aqui hoje é aproveitar o hype e os cancelamentos da temporada atual para analisar algumas situações dessa 21ª edição que evidenciam esse padrão duplo de julgamento entre homens e mulheres no programa. Se você é fã do reality, já pode estar pensando que, se levarmos em consideração o gênero dos participantes vencedores, existe um equilíbrio. E é verdade. As mulheres levaram o prêmio em 10 edições do programa, sendo 5 delas apenas nos últimos 5 anos. Mas se acompanharmos uma temporada do início ao fim, com um pouquinho de atenção a essa questão do gênero, é possível perceber que o menor dos deslizes é responsável por transformar uma favorita do público em uma eliminada. Aqui vão alguns exemplos. Assim que foi anunciada no elenco do Camarote, a atriz já teve muita simpatia do público por ter interpretado papéis icônicos em sua carreira na televisão. Usando bordões de suas personagens, como Inxalá e cantando Corações com Buraquinhos, de Chiquititas, Carla teve em seus primeiros dias no confinamento uma boa relação com os outros participantes, exceto com Carol, assim como grande parte da casa, e protagonizou um dos primeiros memes dessa temporada ao lado de Camila de Lucas, com uma diferença bem notável de altura entre as duas durante uma prova. Tudo ia bem até um crossfiteiro dizer 2 palavras: aulas, cria. Depois de um dos flertes mais constrangedores já vistos, Carla e Arthur engataram um romance cheio de altos e baixos. Pela proximidade do rapaz com o Projota, os 3 acabaram formando uma aliança, que não foi nem um pouco bem sucedida, já que todos os planos arquitetados por eles acabaram dando errado.
Apesar disso, e do ranço que crescia do público pelo trio, que queria acabar com o até então favorito G3, composto por Gil, Juliette e Sara, Carla Dias ainda ganhou a oportunidade de ser eliminada no paredão falso. O público queria que a atriz ouvisse as declarações de falta de interesse que o crossfiteiro declarava ter sobre a relação e que ela voltasse para casa com sangue nos olhos. O que aconteceu? Durante seu dia confinada no quarto secreto, Carla fez um uso muito ruim dos cards que davam direito ao áudio das câmeras da casa, ignorou todas as falas toscas que ouviu de Arthur e voltou ajoelhada aos pés do rapaz. Ah, ela também não fez uso dos poderes que ganhou com o paredão falso. Pelo menos a entrada dela como dummy foi muito boa. Nem é preciso dizer que esse, sem dúvida alguma, foi o paredão falso mais decepcionante do reality. Mas o que vem em seguida foi, no mínimo, injusto. Na semana seguinte, o auto-intitulado Bom Jogador Projota foi eliminado com 91% dos votos, e depois disso, em um paredão com Fiuk e Rodolfo, Carla foi eliminada com 44% dos votos. Enquanto isso, o cara branco Arthur não só fica na disputa, como passa a ser visto como um cara legal e incompreendido por grande parte do público, e segue rumo à final. Esse estereótipo de meninão que erra, inclusive, é super recorrente em reality shows, e foi o que fez Marcelo Dourado ir de vilão na temporada 4 para vencedor em seu retorno, na temporada 10. É importante lembrar que a esse ponto, o outro cara branco, Rodolfo, ele já havia tido alguns comportamentos homofóbicos dentro da casa, como sempre se esquivar de tentativas de aproximação de Gil, mas isso foi ignorado em seu paredão com Carla. E é necessário destacar também o fato de serem caras brancos, porque a esse ponto na temporada, as maiores rejeições haviam sido a participantes negros, Carol Conká, Nego Di e Projota. Aparentemente, é muito mais fácil direcionar o seu hate para uma mulher, como mostram os índices de rejeição em paredões triplos, tanto de temporadas anteriores, quanto principalmente da temporada 21, que bateu recordes de rejeição. E se ela é uma mulher negra, então, ela sai com a maior rejeição da história do reality. Até André Surak falou em entrevista que foi muito pior que Carol Conká na temporada em que participou de A Fazenda e não sofreu o que ela sofreu. Não querendo relevar todas as atitudes péssimas de Carol dentro do programa, mas levando em consideração que na época que a Andressa participou do programa da Record, cuspir em outro participante não levava à expulsão, talvez ela tenha razão. Esse é o exemplo perfeito da queda de uma favorita do público. Sara foi uma das primeiras participantes a perceber que talvez Carol Conká não estivesse sendo tão bem vista pelo público devido às suas atitudes abusivas com Lucas e Juliette. Depois desse primeiro estalo, Sara passou a fazer suposições tão certeiras sobre o jogo que era quase como se ela estivesse acompanhando tudo do lado de fora da casa, de tão satisfatório. Mas depois da eliminação do apelidado Gabinete do Ódio, composto por Carol, Nego Di, Projota e Lumena, alguns desentendimentos entre Sara e Juliette fizeram com que o G3 se separasse, o que gerou um grande ressentimento entre os milhões de fãs da paraibana. E junto disso, Sara passou a protagonizar falas bem problemáticas, como declarar gostar do presidente Bolsonaro e debochar mais de uma vez da pandemia, enquanto o país passava pela fase mais letal dessa crise sanitária. De novo, a ideia aqui não é passar pano. E só com esse resumo dá pra perceber que os motivos que levaram à eliminação da Brasiliense foram completamente injustos. Mas será que se um homem branco, até então favorito do público, tivesse dito as mesmas falas problemáticas, ele seria eliminado tão rapidamente assim? No paredão em que Sara foi eliminada com 76% dos votos, ela disputava a permanência na casa com Rodolfo e Juliette, que a essa altura já era uma sensação nas redes sociais, se tornando a participante mais seguida da edição do programa. Com o fã-clube da Paraibana declarando ser fora Sara, a sua eliminação se tornou inevitável. Porém, se o motivo da eliminação fosse somente um suposto apoio ao presidente Bolsonaro e falas problemáticas, Rodolfo poderia ter ido para casa, já que circulavam na internet várias publicações em que ele dizia ter orgulho de ter votado no Bolsonaro e vários vídeos em que ele dizia até respeitar a criatura gay. Rodolfo conseguiu escapar da eliminação com tranquilidade, recebendo apenas 22% dos votos. Mas foi justamente nessa semana, após o seu retorno do paredão, que ocorreu seu momento mais polêmico dentro do jogo. Ele, que como eu disse anteriormente, já tinha tido comportamentos homofóbicos com Gil,
e já tinha criticado Fiuk por usar um vestido, dessa vez comparou o cabelo de João à fantasia de Homem das Cavernas do Castigo do Monstro. João ficou tão abalado com essa fala racista que não conseguiu reagir no momento, mas fez questão de colocar tudo pra fora no jogo da Discord. Mesmo depois de tudo que João disse, depois da tentativa de explicação de vários participantes, do discurso de Thiago Leifert, Rodolfo parecia não ter entendido muito bem o que tinha acontecido e relutar em pedir desculpas. Por fim, Rodolfo acabou sendo eliminado com 50% dos votos, que em uma temporada com recordes de rejeição não foi nada. A própria VTube foi eliminada com 96% de rejeição por jogar. E para citarmos mais exemplos dessa impunidade dos homens brancos, nem precisamos ir tão longe, já que na temporada anterior, Felipe Prior foi eliminado com apenas 56% dos votos, mesmo enfrentando acusações de estupro fora da casa. Esses são apenas alguns exemplos de situações que chamaram minha atenção ao longo da temporada do BBB. Mas tem muito mais sobre a presença feminina em reality shows que pode ser trazido aqui. Deixe nos comentários se você gostaria de ver um vídeo sobre as mulheres em A Fazenda ou até mesmo no caótico Casa dos Artistas. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!